22, versículo de número 6. Os que encontraram, digam amém. Diz-nos assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E esse presente estudo, ele visa responder perguntas como: por que pais piedosos? Por que homens e mulheres de Deus criam os seus filhos na casa de Deus, apresentam após o nascimento no templo, a igreja estende as mãos abençoando? Esses filhos são criados na obra de Deus. Quando criança, cantam no grupo das crianças. Quando adolescentes, cantam no grupo dos adolescentes. Quando jovens, no dos jovens. Mas por algum motivo, eles saem da casa de Deus. Por algum motivo eles não estão mais firmados. E aí surge esse grande questionamento: onde estão, Senhor, as minhas lágrimas? Onde estão, Senhor, os meus pedidos? Onde está a apresentação do meu filho que eu fiz na tua casa? Quantas vezes meu filho cantou nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, e hoje os meus filhos estão fora da casa do Senhor? Esse estudo visa responder essa pergunta, ou a tentativa de responder perguntas como essas. Muitos baseiam-se em uma resposta em Provérbios 22, versículo 6, dizendo: eu criei o meu filho na casa de Deus, levei meu filho para fazer comigo a obra de Deus. E por quê? Depois que ele cresceu, depois que ele amadureceu, ele está fora da igreja. Isso é uma realidade tão constante que até pastores vocacionados por Deus, que sempre criaram seus filhos na obra de Deus e que hoje dirigem grandes igrejas, mas infelizmente nem toda a sua casa serve ao Senhor. Eu quero iniciar essa palavra aqui esta noite falando que foi feito um estudo sobre os passos para a formação de um homem. Precisa existir, para que este homem seja bem formado, alguns passos. E eu, antes que de fato entre aqui para falar sobre este texto de Provérbios, eu quero falar sobre esse primeiro passo para a formação de um homem. Todo homem, quando criança, quando nasce, precisa ter uma mãe que exerça o cuidado. Essa mãe está relacionada ao cuidado que ela precisa ter na criação de seu filho. A figura materna é muito importante na formação de um homem. A criança se desenvolve, a criança cresce, e quando chega ao estado de adulto, se ela teve em sua casa uma figura materna, se ela teve em sua casa os cuidados de uma mãe, com certeza os seus passos vão ser completamente diferentes no futuro, porque ele teve amor, ele teve carinho,
ele teve afeto, ele teve beijos a todo instante, ele teve abraços de boa noite, ele teve abraços ao acordar do dia. Então, para que esta criança seja um homem ou uma mulher bem formada no futuro, se faz necessário ter a figura materna dentro do lar. Pessoas que são formadas e estão hoje na fase adulta e que não tiveram na sua fase quando nasceu esse carinho, esse afeto, essa figura materna, são pessoas sensíveis a tudo que acontece. Por quê? São carentes de carinho, são carentes de amor, e a todo instante o que se fala, elas são sensíveis, porque não teve no passado amor, carinho de uma figura materna dentro do seu lar. Então, eu vi uma pesquisa que os adeptos de seitas, tem muitas pessoas nas seitas que não deixaram as doutrinas das seitas entrarem em seu coração, mas estão lá por causa do carinho, estão lá por causa do afeto, por causa do amor. Recentemente, conversando com uma pessoa, ela disse: eu não estou aqui por causa dos dogmas, eu não estou aqui por causa das doutrinas que a religião prega, eu estou aqui porque saí da igreja, ninguém sequer me deu uma ligação perguntando onde eu estou, porque eu não vou mais. A partir do instante que eu comecei a frequentar esta religião, já recebi ligações, já recebi carinho, já recebi afeto. Então, são pessoas que nós precisamos rever os nossos conceitos. E se existem pessoas aqui assim, que na sua formação você não teve uma figura materna, eu tenho uma notícia boa para dizer aqui para você esta noite. Jesus é uma mãe que está pronto a te beijar. Jesus é uma mãe aqui esta noite que vem te dar amor, que vem te dar carinho, que vem te dar afeto. E o que você não teve na formação familiar, Deus vai fazer acontecer e te ajudar. O segundo grande passo para que uma pessoa seja bem formada é que esta criança precisa ter a figura do pai, e o pai está relacionado à educação. A Bíblia inteira vai falar que as responsabilidades da mulher são uma como mãe, mas as responsabilidades do pai não podem ser negadas. Os irmãos vão ver a carta de Paulo a Timóteo dizendo que a mulher foi enganada, mas Romanos 5,11 diz que por um homem o pecado entrou no mundo. Em outras palavras, Eva foi enganada, mas o homem é responsabilizado pelas ações e por ter não garantido a segurança do jardim. Então existem coisas da Bíblia que cabem e que são que a mãe precisa fazer e realizar, como a questão da figura materna no que tange ao carinho, o amor, o afeto, ao cuidado. Mas existem coisas que o pai precisa fazer, e esse pai, ele entra com a educação. Sempre o judeu foi criado com a educação mantida e feita através do pai. Uma casa de judeus, a mãe cuidava dos filhos, mas o pai era aquele que sempre educava a criança. E uma criança que cresce, que se desenvolve e que não tem no futuro, ou que não teve no passado, a figura paterna, ela vai sofrer. Por que sofrer? Porque não teve situações onde o pai mostrou o que é segurança, o que é provisão, o que é ajuda financeira. Então provavelmente quando esta criança ela chegar ao estado de adulto, ela vai ter problemas, porque na sua formação ela não teve a figura do pai. Mas eu tenho também outra notícia boa a dizer. Se você está aqui esta noite, nunca teve uma figura de um pai para te dar educação dentro da tua casa,
Jesus é o Pai Celestial aqui nesta noite. Aleluia, Deus! O terceiro grande passo para o desenvolvimento de uma criança, ou para que um homem ou uma mulher seja bem formado, é a figura externa de um professor, o ensino. Quando uma criança aprende a se comunicar ou a se relacionar com os outros, ela não age mais como agem os bichos na floresta, que estão acostumados a viver daquele jeito, comer daquele jeito, se portar daquele jeito. E um lar que não teve essa figura externa de um professor, para que este professor venha garantir o ensino numa escola, num curso, essa criança vai ter uma evolução no futuro. E hoje nós temos pessoas assim que sofrem muito porque não teve figura de um professor no passado que pudesse lhe dar esse tipo de ensinamento. Jesus também é o mestre por excelência aqui esta noite. E o quarto grande ponto, o quarto grande passo é o aconselhamento. A figura de um tio, de uma tia, de um avô, de uma avó, alguém que tenha experiência de vida e que possa passar para essa criança conselhos da vida, pessoas idôneas, da própria família ou não, mas que tenham experiências de vida e que contribuam para a melhor formação de um ser humano. Então, meus irmãos, esses 4 passos precisam ser realizados para que esta pessoa venha ter uma ótima formação. Mas Deus é aquele que supre o que faltou. Glória a Deus! Deus é aquele que supre o que faltou. Eu não sei o que foi que faltou na tua casa. Eu não sei o que foi que faltou no histórico de formação da sua família. Mas eu sei o que Deus pode fazer. Deus pode suprir qualquer tipo de falta. Se você não teve um pai, Deus é um pai que te educa. Se você nunca teve uma mãe que te desse carinho e amor, Ele te dá amor aqui esta noite. Se você nunca teve a oportunidade de estudar com alguém, Ele é um professor por excelência. E se você nunca teve conselhos, Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e o conselheiro dos conselheiros aqui esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você volte os seus olhos para Provérbios. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse versículo é tão especial, meus irmãos, que se nós analisarmos o texto, o contexto, principalmente a língua original em que ele foi escrito, nós vamos ficar surpresos, perplexos, pelo que Deus está nos falando através deste versículo. Este versículo no original hebraico diz assim: Hanor lanaar al pitarko gam ki yaskim lo yasur mimena. Isso quer dizer, no texto original, ensina a criança de acordo com o caminho dela. Olha que diferença do texto original para o texto em português. Ensina a criança de acordo com o caminho dela. Olhando para este versículo, ensine a criança de acordo com o caminho dela, existem 3 possíveis interpretações. E a primeira é que alguns estudiosos chegam a dizer que ensinar a criança de acordo com o caminho dela significa ensinar a criança de acordo com as características dela. Essa é uma possível interpretação. Ele está querendo dizer o quê? O que é ensinar uma criança com as características dela? É observar essa criança e utilizar de métodos, de figuras, para que essa criança venha compreender
compreender esta mensagem. Este é um tipo de interpretação que muitos estudiosos chegam a dizer que este versículo pode ser interpretado desse jeito. O que podemos fazer se essa interpretação for a correta? Que estes métodos, estas linguagens, devem ser muito bem realizadas pelos pais ou por quem está sob o comando dos filhos. E essa preocupação tem que ser dobrada, porque a preocupação não é só falar com a criança, mas é ajoelhar, se prostrar, ficar do tamanho da criança e mostrar para ela, não através da nossa linguagem, que ela não vai entender, mas se prostrar, mostrando para ela que esta criança, através de métodos e de linguagens, venha compreender o que é a palavra de Deus. Há uma segunda interpretação, diz que ensinar a criança de acordo com o caminho dela significa ensinar a criança de acordo com a vocação dela. E aí essa interpretação vai observar a questão do dom, vai observar a questão da vocação, qual é a inclinação da criança. Então os pais precisam observar dentro de seus lares qual a inclinação da criança. Se a criança gosta de falar bastante, ou se já é mais reservada, ou se já tem uma vocação para uma outra coisa, o pai tem que ficar ciente e atento a essa vocação. Uma terceira interpretação, e é a interpretação mais comum a que adotamos, e claro que todos nós temos livre-arbítrio para discordar ou dizer esse eu não acredito, diz o seguinte: ensinar a criança de acordo com o caminho dela significa ensinar a criança no caminho da sabedoria de Deus, ajudando ela a discernir entre o certo e o errado. É o que muitos utilizam para dizer como base sobre este versículo. Agora, meus irmãos, o que chama atenção nessa primeira conclusão primária é que as responsabilidades que Deus deu para os pais, estas responsabilidades não podem ser transferidas para a escola e também não podem ser transferidas para a igreja. Deus vai cobrar dos pais. Você que teve uma má formação no passado, você não pode entender essa má formação e fazer o mesmo com o seu filho no presente, porque quando temos filhos, nós adotamos o seguinte esquema: tudo que os meus filhos não tiveram no passado, eu vou dar de bom para eles no presente. Mas estamos se referindo a dinheiro, a cursos, a coisas boas, e não se referindo ao estudo da palavra de Deus. Se a sua formação na sua família não foi tão boa assim, então Deus quer que você faça diferente com os seus filhos, que você ensine a palavra de Deus para eles, que você ande com a palavra de Deus para eles, porque vão acontecer coisas neste mundo, e esta geração que você um dia deixou Deus te usar para ensinar a palavra, vai fazer a diferença no futuro. Eu quero falar aqui esta noite sobre 3 erros na interpretação de Provérbios 22:6. O primeiro erro na interpretação de Provérbios 22:6 é achar que provérbio é uma promessa ou uma profecia. Provérbio não é promessa, e promessa não está relacionada à profecia. Dentro de Provérbios não existe promessa e não existe profecia. O livro de Provérbios se chama Mishle, em hebraico, vem de machado, que significa semelhança. Este livro foi compilado por vários sábios, que existem nesse livro parábolas e metáforas. E qual é a ideia do escritor? Transmitir lições de vida. Então o primeiro erro é achar que provérbio é promessa ou profecia. Quando você diz ensinei
sobressaiu, onde está o Deus de Provérbios 22:6? Eu quero te dizer que Deus continua no mesmo lugar. O que faltou foi uma boa interpretação de Provérbios 22:6. Lição de vida, o que é? Não é promessa. Lição de vida é o que? Também não é profecia. Lição de vida é algo que geralmente acontece. E eu queria que você repetisse essa frase comigo: geralmente acontece. Vamos lá? 1, 2, 3. Geralmente acontece. Esse é o foco de Provérbios. São frases, são versículos, são textos de muita sabedoria que geralmente acontece. Foi feito um compêndio, principalmente no que tange ao versículo de número 6. Deus não está prometendo que você educou o teu filho e ele vai continuar o resto da vida. Não! Se você crer assim, vai ficar decepcionado. Se crer assim, vai ficar desamparado. Porque Deus não está prometendo isso, porque provérbio não é promessa e também não é profecia. Outra coisa interessante, meus irmãos, que há um entendimento popular, como dizemos aqui: se eu ensino os preceitos de Deus a uma criança, ela vai se tornar reta diante da presença de Deus no futuro? Não. Provérbios não diz isso. Provérbios diz que o que você ensina geralmente acontece. Essa é a ideia de Provérbios. Um segundo grande erro que as pessoas fazem de Provérbios, ou também deste versículo, é achar que este versículo trata-se de uma verdade universal para todas as nações e para todas as épocas. Este é o segundo grande erro: achar que o versículo 6 é uma verdade universal para todas as nações, em todas as épocas. E eu vou mostrar aos senhores exemplos contrários, bíblicos, disso aqui. Segundo de Samuel, capítulo 2, versículos de 12 a 25, diz que Eli era um homem temente a Deus e os seus filhos. Será que Eli não ensinou os seus filhos no caminho do Senhor? Será que Eli nunca falou com relação ao Deus de Israel para os seus próprios filhos? Claro que falou. E este é um exemplo. Achar que este versículo trata-se de uma verdade universal, se fosse uma verdade universal para todas as nações e para todas as épocas, Eli seria um servo de Deus e os seus filhos também. Segundo, Josafá e Jeorão, segundo de Crônicas 17:3, ou se preferir 21, versículos 5 e 6. Josafá foi um homem e que aplicou também a palavra aos seus filhos, e os irmãos conhecem muito bem a história. Ezequias e Manassés é o terceiro exemplo, segundo de Crônicas 31:20, ou 33 versículos 1 e 2. Então, um segundo erro é esse: achar que este versículo trata-se de uma verdade universal para todas as nações, em todas as épocas. Eu abri esse culto dizendo que há muitos exemplos práticos de muitos homens e mulheres de Deus e de muitos pastores que dirigem muitas igrejas, que sempre ensinaram seus filhos no caminho que devem andar, e hoje eles estão firmes na igreja, mas os seus filhos não estão. Então, esse é um exemplo prático que nós temos, não somente bíblico, mas também no dia de hoje. Um terceiro erro que muitos dizem sobre esse texto é que a única e possível tradução para esta palavra que aparece no texto original é instruir. Eu sei que eu fiz aqui a leitura de uma versão revista e corrigida, e o termo que aparece é instruir, mas pode ser que na sua Bíblia tenha o termo educar, pode ser que na sua Bíblia tenha outro termo a não ser instruir.
E é interessante que o termo que aparece aqui é Hanor, que significa treinar, o que é muito mais que instruir. E essa palavra treinar, que é Hanor, vem de Rer, que significa palato. Olha que coisa interessante. No Antigo Oriente Médio havia um costume dos pais. Esses pais faziam o quê? Pegavam as tâmaras, que são bem doces, e esfregavam no paladar das crianças quando recém-nascidas, para que estas crianças fossem acostumando aos poucos o processo de mastigação por si mesmo, e não precisar de um outro alguém para ajudar ou para cooperar nesse processo de mastigação. A ideia é simples e parece não mostrar absolutamente nada, mas é interessante. Esse costume existe até hoje entre os árabes, e essa ideia, ela mostra uma coisa muito interessante. Ela não mostra apenas uma questão teórica, mas sim uma questão prática. Os pais precisam ensinar a criança. E o que é ensinar a criança? Segundo o costume dos árabes, através das tâmaras, era dar testemunhos ou ter atitudes. Porque uma coisa é o pai falar a teoria, outra coisa é o pai ter atitudes com a criança. Um pai que diz para o seu filho que ele precisa orar, mas seu filho nunca viu um pai de joelhos no chão, são filhos que aprendem que a oração é importante, mas nunca vão exercer a prática da oração, porque ouviram falar da teoria, mas não tiveram a prática da oração. Quando der a ordem na sua casa que é preciso orar, já vai descendo de joelho, porque além de ouvir sobre a importância da oração, já vai clamando e aprendendo a orar aquele que tem poder de responder à oração. Treinar a criança no caminho que deve andar significa isso: procurar agir na prática, mostrando equivalência no ensinamento, não apenas teórico, mas no ensinamento com atitudes. Eu quero dar dois exemplos aqui rapidamente. Se você deseja ensinar misericórdia a uma criança, pegue uma criança pela mão e leve essa criança para ajudar uma pessoa menos favorecida. Uma coisa é falar dentro de um lar que é preciso ajudar, outra coisa é pegar na mão da criança e começar a visitar os menos favorecidos e mostrar para a criança a ação que você está fazendo. Você não vai dizer apenas que é importante, mas vai mostrar, e é isso que Deus quer. Deus está cansado de teoria, Ele quer ver prática acontecendo no meio do povo. Segundo grande exemplo, vai com uma criança ser voluntário para servir uma sopa a quem tem fome. Falar que exerce a prática de dar alguma coisa para alguém é muito importante, mas é teórico. Deus quer que você não apenas fale, Deus quer que você leve alguém, para que também esse alguém veja que você está estendendo a mão. E este alguém que eu me refiro é alguém dentro da sua própria casa. O que nós podemos ver, meus irmãos, nesses últimos dias é a pouca paciência dos pais para com seus filhos. Existem pais que às vezes passam o dia inteiro, convivem com os filhos e não sequer trocam palavras com os filhos. E eu tenho aqui uma coisa a contar, que é muito interessante. Um pai que não gostava muito de ouvir seus filhos, disse certa vez: meu filho, eu quero que você vá comprar pão lá na padaria, aquela padaria que fica lá na esquina, mas eu quero que você vá por essa calçada aqui e não atravesse na esquina. E quando o filho saiu de casa com o dinheirinho na mão, foi pela calçada que o papai disse, só que chegou lá na esquina, desde atravessar do outro lado, atravessou exatamente onde o pai queria que ela não atravessasse. E quando ela voltou, o papai começou a bater nela, e ela tentou explicar e perguntar por que ele estava apanhando, ele não quis saber, continuou batendo. E no segundo dia isso aconteceu.
aconteceu novamente: vá por esta calçada e não atravesse na esquina. E ele foi por esta calçada e atravessou exatamente onde o pai não queria, e apanhou. Isso aconteceu por várias vezes, mas teve um dia que, de tanto apanhar, ele perguntou: papai, por que o senhor me bate tanto quando eu vou comprar pão? Eu te bato porque você atravessa na esquina. E a criança perguntou: mas papai, o que é esquina? O diálogo, às vezes dentro do lar, é deixado a desejar. Você vai apanhar por isso, por isso, por isso e por isso. Vai apanhar porque mentiu, vai ficar de castigo porque fez isso, vai ficar reservado: vou tirar os videogames, vou tirar o celular, vou tirar os tablets, porque você fez isso, isso e isso. Isso é muito importante, meus irmãos. Outro garoto disse ao seu pai, reclamando com sua mãe, disse: mamãe, papai nunca tem tempo para mim, só trabalha e nunca tem tempo para mim. Certa vez o filho perguntou para o pai: papai, quanto que o senhor ganha por hora? O pai respondeu: ganho 15 reais por hora. E ele disse: papai, o senhor empresta 10? Por que eu vou emprestar 10, meu filho? Porque eu já tenho 5, papai. Se o senhor já tem 5, para que quer mais 10? Eu quero completar 15. Por que você quer completar 15? Eu quero lhe pagar 1 hora para o senhor ficar comigo. O verdadeiro sentido de Provérbios 22:6 é: crianças que são treinadas a fazer o que é certo têm a tendência de se manter íntegras pelo resto da vida. Tem a tendência. Deus não está dizendo que se você ensinar a criança no caminho que deve andar, quando ela for adulta, vai seguir 100% as coisas do Senhor. Deus não está prometendo isso, mas Ele está dizendo que geralmente